Boa noite, sejam bem-vindos a mais um talk show da graça. Hoje falaremos de um poeta e filósofo que é bastante conhecido nas letras alemãs, especialmente, que foi Friedrich Schiller. Johann Christoph Friedrich von Schiller nasceu em 10 de novembro de 1759. Em Weimar e faleceu em 9 de maio de 1805. Aliás, ele nasceu em Marbach am Neckar e faleceu em Weimar. Foi conhecido como Friedrich Schiller e, portanto, para além de poeta, filósofo, médico e historiador alemão. Schiller foi um dos grandes homens de letras da Alemanha do século XVIII e, assim como Goethe, Wieland e Herder, é um dos principais representantes do classicismo de Weimar e é tido como um dos precursores do romantismo alemão. A sua amizade com Goethe rendeu uma longa troca de cartas que se tornou famosa na literatura alemã. Era filho de um cirurgião militar das tropas de Württemberg, na época sob o comando de Carlos Eugênio, duque de Württemberg, Johann Caspar Schiller, e de Elisabeth Dorothea Schiller, nascida em Katowice. Friedrich Schiller nasceu em 1759 em Marbach, como já foi dito, Marbach am Neckar, junto ao rio Neckar, onde viveu os seus primeiros anos de vida, e em 1762 o seu pai foi promovido a capitão e passa a exercer funções de oficial recrutador na cidade livre de Schwäbisch Gmünd. Em 1763, a família Schiller fixa residência na localidade de Loch, onde Schiller aprende as primeiras letras. Aos 5 anos inicia os seus estudos de grego e latim, sob a orientação do pastor Ulrich Moser. Em 1767, uma nova nomeação de Johann Caspar Schiller leva a família a instalar-se em Ludwigsburg, onde o seu filho frequenta a escola de latim. A intenção da família é de preparar o menino para ser pastor, mas em 1773, contra a vontade da família do próprio garoto, ele ingressa na Karlsschule, academia militar instalada no Castelo Solitude, em Stuttgart, fundada e pessoalmente supervisionada por Carlos Eugênio, com a finalidade essencial de treinar oficiais e funcionários para servi-lo. O jovem Schiller opta pelo curso de Direito, que posteriormente abandonará. A rigidez da disciplina militar da academia causa-lhe profunda impressão e dá-lhe a inspiração para a sua primeira grande obra, denominada Os Bandoleiros. Com a transferência da Academia do Castelo Solitude para o centro de Stuttgart, Schiller muda de carreira, trocando o curso de Direito pelo de Medicina em 1775. Durante esse período, alimenta a sua paixão pela literatura, lendo clássicos como Plutarco e Shakespeare, os poemas do crítico literário Klopstock, além de Goethe, Lessing, Kant e dos iluministas Voltaire e Rousseau. Também nessa época, Schiller se fascina com o movimento Sturm und Drang, do qual será representante, tal como seu amigo Goethe. É durante esse período na Faculdade de Medicina que Schiller escreve a sua peça Os Bandoleiros, de Räuber. Em dezembro de 1780, Schiller forma-se em Medicina e deixa a Karlsschule, sendo designado como médico do exército de Württemberg. Em 1781 publica Os Bandoleiros, o seu primeiro grande sucesso nos palcos. Por intermédio do empresário Wolfgang Heribert von Dalberg, a peça é representada pela primeira vez em 1782 no Teatro de Mannheim, causando grande emoção no público, principalmente nos jovens. Schiller tinha viajado
para Mannheim sem autorização de Carlos Eugênio. Por essa razão, Schiller foi punido com 14 dias de detenção e foi proibido de continuar a escrever peças teatrais. Para escapar a essa situação intolerável, numa noite de setembro de 1782, Schiller foge de Stuttgart junto com seu amigo e primeiro biógrafo Andreas Streitcher, sem dinheiro e com destino a Mannheim, onde esperava contar com o apoio do barão Heriberto de Dalberg, diretor do teatro onde a sua primeira peça havia estreado. Em 1782, Schiller publica com dinheiro próprio A Conjura de Fiesco. A obra não rende muito lucro inicialmente. Em 1783, o empresário von Dalberg propõe a Schiller o emprego de dramaturgo no Teatro de Mannheim, Theater Lister, em alemão. Porém, Schiller adoece de malária, doença então comum nos charcos às margens do Reno, e não consegue cumprir com o contrato por problemas de saúde. 3 peças por ano. Nessa época, Schiller já inicia os trabalhos nas peças Intriga e Amor, até então com o título Louise Millerin, que viria a ser encenada em abril de 1784, e Dom Carlos. Os seus problemas financeiros com o fim do trabalho como dramaturgo aumentam e Schiller quase chega a ser preso na chamada Schuldensturm, ou Torre dos Devedores. O poeta desenvencilha-se das dificuldades económicas com um gesto audacioso. Confia os seus problemas a um grupo de desconhecidos que lhe haviam escrito manifestando a sua admiração e oferecendo-lhe hospitalidade em Leipzig. O grupo é composto pelos futuros grandes amigos de Schiller, Gottfried Kirchner e Ferdinand Huber, e suas respectivas noivas. O ambiente é de empolgante amizade e ali compõe o poeta Ode à Alegria, Ode an die Freude, que seria imortalizada na 9ª Sinfonia de Beethoven. Em seguida mudam-se para as imediações de Dresden, especificamente o vilarejo Tarandet, e em 1787 Schiller finaliza a peça Dom Carlos, onde trata a Guerra dos 80 anos entre a Espanha e os Países Baixos. Em 1787 Schiller viaja para Weimar e lá trava conhecimento com Wieland, Herder, Karl Leonhard Reinhold e Goethe. Num passeio pelo vilarejo de Rodolfstadt, Schiller conhece as irmãs Charlotte e Caroline von Lengfeld, com as quais tenciona ter uma ligação amorosa, apesar de Caroline ser já casada, intenção revelada por Schiller em uma carta às 2 irmãs. Em dezembro de 1788, Schiller, que também sempre mantivera um grande e profundo interesse por história, é indicado a ser professor de Filosofia e História na Universidade de Iena, após indicação de Goethe. Essa vaga era no início sem salário, mas com perspectivas de ganho futuro. Schiller, porém, não se sente à vontade nesse cargo e pensa até em abandoná-lo, tanto por um sentimento de inadequação com a comunidade académica, quanto pelo seu estado de saúde constantemente debilitado. Em 22 de fevereiro de 1790, Schiller casa-se com Charlotte, que lhe dará 2 filhos e 2 filhas. Esse casamento eliminou a possibilidade do triângulo amoroso com Charlotte e Caroline, que o impetuoso Schiller almejava. O casamento trouxe-lhe, porém, satisfação e calma. No mesmo ano, o seu estado de saúde agrava-se, não vindo a restabelecer-se até à sua morte. Schiller sofre ataques e frequentes desmaios decorrentes provavelmente de grave tuberculose. Os seus hábitos de beber e fumar, associados à vida intensa típica de um romântico, não poderiam oferir-lhe outros resultados. É interessante notar, porém, que mesmo com tal debilidade física, Schiller foi um incansável escritor e pensador. E se viveu até aos 45, é porque uma grande força de vontade se alojava em seu peito. Nos anos seguintes, Schiller se dedica à cátedra na universidade, à filosofia e à estética. Em 1791, depois de notícias sobre a sua péssima saúde,
recebe ajuda financeira, 1000 thaler anuais por 5 anos, do príncipe de Augustenburg e do conde Ernst von Schimmelmann. Esse mecenato rendeu diversos textos e estudos importantes, como as cartas sobre educação estética, sobre graça e dignidade, a história da Guerra dos 30 Anos, entre outros. Relativamente à amizade com Goethe, em 1794 floresce uma forte amizade com Goethe, que se iniciou, na verdade, em 1788, quando este retorna de sua viagem à Itália. No início, ambos não sentiram grande entusiasmo um com o outro, porém, com o tempo, iniciaram uma cooperação que se tornou icónica do romantismo alemão. As cartas que trocaram tornaram-se históricas e são prova da amizade sincera que existiu entre os dois e que sempre foi temperada com uma dose de competição. Goethe sentia-se incomodado com o sucesso do seu concorrente mais jovem, sentimento que era compartilhado por Wieland, e não suportava o vício de Schiller pelo tabaco e pelo jogo. Apesar disso, os dois tiveram uma fértil produção, como o poema Xénias, que data de 1796, baseado no livro homónimo de Marcial. A cooperação com Goethe faz Schiller exercer a sua criatividade ao máximo, com uma produção de numerosas baladas, peças de teatro e poemas como A Luva e o Anel de Polícrates, e Schiller também edita a revista As Horas. Em 1796, ano em que Goethe retoma o seu Fausto, Schiller começa a escrever Wallenstein, a sua peça de maior destaque. Em Weimar há um monumento aos dois grandes poetas do idioma alemão. Em 1799, Schiller deixa Iena e fixa a residência em Weimar, onde recebe um título de nobreza, podendo-se chamar a partir de então Friedrich von Schiller. É quando produz a peça de maior sucesso de toda a sua obra. Em 1799, Wallenstein é representada pela primeira vez. Em 1800 publica Maria Stuart, peça que trata da Rainha da Escócia e de seus conflitos com a realeza britânica. Em 1801 é finalizada a peça A Donzela de Orleans, representada pela primeira vez em Leipzig. Em 1803 publica A Noiva de Messina e em 1804 a peça Guilherme Tell, cujo personagem principal, à la Robin Hood, era um anti-herói que roubava de ricos para dar aos pobres e foi tanto amado, tornou-se herói nacional da Suíça, quanto odiado durante a era do nacional-socialismo. A extrema dedicação de Schiller à criação avalara profundamente o seu estado de saúde, que já era grave. Uma grave infecção causada pela tuberculose derrubou-o definitivamente na cama e após a sua morte constata-se que o seu corpo estava já terrivelmente comprometido, rins e pulmões destruídos, músculo cardíaco atrofiado e vesícula e baço inchados. Uma forte crise o acomete, vindo a falecer em 9 de maio de 1805, deixando em sua escrivaninha a peça Demétrios, iniciada em 1804, inacabada. Encontra-se sepultado no cemitério histórico Weimar, Turíngia, na Alemanha, ao lado de Goethe. A produção teatral e filosófica de Schiller teve grande influência na constituição do romantismo. Nas suas obras transparecem valores iluministas como o humanismo, a razão e um enaltecimento da então emergente classe burguesa. As suas peças foram traduzidas para diversas línguas e foram recebidas em diversos países. Na Inglaterra, por exemplo, a peça Os Bandoleiros, primeira tradução de A. F. Tyler, em 1792, foi recebida com entusiasmo pelo público, que identificou no personagem Karl Moore conflitos com os de Hamlet, de Shakespeare, e de Lucifer, de Milton. Na literatura brasileira e portuguesa, Schiller também exerceu influência, inicialmente no poeta romântico brasileiro Gonçalves Dias,
que viria a ser o primeiro grande divulgador da obra de Schiller no Brasil. Durante os seus estudos em Coimbra, quando interagiu com poetas românticos lusitanos, como Alexandre Herculano e António Feliciano de Castilho, Gonçalves Dias iniciou os seus estudos de língua alemã e entrou em contacto com a tradição literária da Alemanha. A obra teatral de Gonçalves Dias foi grandemente influenciada pela linguagem teatral e temática schillerianas, como pode ser visto na obra Patkul, em 1843. A obra narra a história de Patkul, personagem baseada em Johann Reinhold Patkul, um herói sensível e apaixonado, que se torna alvo de inveja e traições, a crítica à vida palaciana, às intrigas que ali tomam lugar, o conflito entre paixões e dever, valores humanistas como a confiança na amizade e no amor, temas típicos do teatro de Schiller, estão presentes em Patkul e na produção teatral gonçalviana Beatriz Cenci, Leonor de Mendonça e Boudeville. Gonçalves Dias também se inspirou nos escritos historiográficos de Schiller ao escrever as suas reflexões sobre os anais históricos do Maranhão por Berredo, em que exalta a ideia schilleriana e romântica de humanidade. A admiração de Gonçalves Dias por Schiller foi coroada por sua tentativa de traduzir A Noiva de Messina, infelizmente inacabada, devido à morte do poeta no naufrágio, no qual provavelmente a versão final se perdeu. Uma obra fundamental de Schiller foi uma série de cartas sobre a educação estética do homem. Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, publicada pela primeira vez em 1794, que foram inspiradas pelo grande desencanto que Schiller sentiu pela Revolução Francesa, sua degeneração em violência e do fracasso de sucessivos governos em colocar os seus ideais em prática. Schiller escreveu que um grande momento encontrou um povo pequeno. Ele escreveu as cartas com uma investigação filosófica sobre o que tinha errado e como evitar tais tragédias no futuro. Nas cartas ele afirma que é possível elevar o caráter moral de um povo, primeiro tocando suas almas com a beleza, uma ideia que também é encontrada em seu poema Die Künstler, o artista, ou aliás os artistas. Somente através do portão da manhã, da beleza, é possível entrar na terra do conhecimento. São as suas palavras. Portanto, aqui está sucintamente um fragmento que nos dá a conhecer a biografia deste grande poeta e filósofo, médico e historiador alemão, Johann Christoph Friedrich von Schiller. E por hoje é tudo e muito obrigada pela vossa atenção.